Olá, alunos do oitavo ano. Hoje nós vamos para mais uma aula de arte, certo? Então eu peço que vocês me acompanhem e abram o material de vocês no capítulo 3, isso mesmo, capítulo 3, na página 28, certo? Nas aulas anteriores nós analisamos como que a arte, ela registra e registrou o cotidiano das pessoas. E a gente viu a importância de fazer esse registro, né? A gente percebeu que é possível conhecer as civilizações antigas, saber do modo de vida das pessoas de outras civilizações também, através dos registros deixados pela arte. Então a gente viu que a arte, ela serve como uma comprovadora da história. Então é bem interessante essa opção que a arte nos dá, essa oportunidade que ela nos dá de conhecer os antepassados. E aí foi solicitado a vocês que fizessem o registro do cotidiano de vocês, que vocês postassem essa fotografia, né? Para mais na frente, essa fotografia ela vai servir como um documento do período que nós estamos vivendo agora, certo? E hoje, na abertura do capítulo 3, vocês têm aí, o título do capítulo é A Palavra, Tradução Simples da Arte. Então a gente falou muito de pintura, arte plástica, arte visual, desenhos, e agora a gente vai falar sobre a palavra. Isso mesmo, a palavra na arte. Quando a gente fala em arte, a gente pensa logo em pintura, desenho, escultura, mas muita gente não pensa em palavras, não pensa em escrita, porque imagina que a escrita seja algo que a gente produz apenas em língua portuguesa, por exemplo, ou em algum livro. E sim, a gente produz as palavras para que elas possam ser escritas em um livro, para que elas possam servir de informação também. Mas a palavra, ela é arte, ela também é arte. Tanto é que quando a gente estuda escolas literárias, a gente consegue ver nessas vanguardas artísticas, no movimento, tanto as artes plásticas quanto a literatura. Então, literatura é arte. E aí, na abertura do capítulo, vocês estão vendo uma fotografia de um movimento artístico que foi feito por Mena, certo? Então, Jorge Mena, ele escolheu, selecionou algumas palavras para que essa ação educativa ela fosse feita, né, com uma exposição de palavras híbridas. E nessa exposição, fica bem claro que ele criou para que as pessoas tivessem contato maior com essas palavras. Então, ele fez tapete de borracha, onde eles iriam poder, né, andar por cima das palavras, visualizar, ler, participar, descobrir o significado. Elas iam poder fazer alguma lembrança, iam poder fazer alguma inferência sobre aquela palavra, tá? Então, essa ação educativa ela aconteceu recentemente, né, para a arte e história é recente, em 2011. Então, são apenas 9 anos, considerado para a história e para a arte pouco tempo. Então, a arte da palavra, ela é uma arte que também provoca sentimentos e emoções e também expressa. Quantas coisas na nossa vida nós já expressamos escrito que a gente não conseguiu falar, e a gente consegue escrever com mais facilidade. Então, a escrita, ela também é uma forma de expressão, tá? E aí o livro de vocês, ele inicia com a seguinte pergunta: você já parou para pensar quantos significados uma única palavra carrega? Isso mesmo, quantos significados uma única palavra carrega? Uma única palavra pode ser para mim a coisa mais importante da minha vida, uma lembrança boa e eterna que eu quero sempre lembrar. Mas para você pode não ser nada. Da mesma forma como que tem palavras que para você são importantes, lhe traz uma lembrança maravilhosa, para mim ela pode não ter um significado tão importante assim. Mas o certo é que toda palavra carrega consigo inúmeros significados. E isso é muito bom para a gente compreender que a palavra ela é subjetiva, tá? A expressão da palavra ela é muito subjetiva. Por mais que a gente leia, tente interpretar a visão do artista, do autor, do escritor, ela tem uma subjetividade ali, né? Então, por isso que ela é muito pessoal, por isso que ela consegue expressar esses sentimentos e emoções. E eu poderia aqui perguntar para vocês, selecionar uma palavra e perguntar para vocês o que essa palavra significa.
E cada um de vocês irão colocar o significado que vocês conhecem dessa palavra. E aí a gente poderia ver que o quê? Que uma única palavra tem inúmeros significados, tá? E aí no texto também ele fala que o Jorginho Mena, ele é um professor nascido em Araçatuba, né? E ele criou esse movimento artístico, né? A ação educativa, para quê? O nome do trabalho dele é Desleituras. Então, é como para incentivar a leitura e também para provocar reflexões nos estudantes. Porque essa reflexão ela acontece mediante as palavras novas, palavras desconhecidas ou palavras habituais que é tão comum de ouvir que a gente não se interessa tanto por saber o seu real significado, tá? E aí na página seguinte, página 29, vocês têm o quadrinho para colocar sobre o tema penso. Essa palavra marcou minha vida. Aqui você vai escolher uma palavra que seja de grande importância para você, que tenha marcado a sua existência até aqui e vai escrever no seu livro, certo? Na página 29. Logo abaixo tem o quadro Registre suas ideias, que aqui nós vamos tirar da nossa mente, né? Nós vamos refletir primeiro e depois tirar da nossa mente para escrever. E aí nós vamos colocar em prática aquela máxima, né? Expressar, colocar para fora o que nós temos dentro. E aí é o seguinte, vocês têm aí, construa uma teia de palavras significativas para você e registre-o no esquema abaixo. Após refletir sobre elas, mostre aos colegas quais são as palavras mais importantes para você. Então, o que você vai fazer? Vai selecionar, né, as palavras que são significativas para você, que são de suma importância. E aí, isso é muito subjetivo, né? Poderia ser colocado, para mim, talvez, família, filhos, pais, a igreja, o trabalho, Deus, a interação social. Então, depende de cada um de vocês quais são essas palavras significativas. E vocês vão elencar elas aqui, tá? Vocês têm a teia já formada, tá? E aí vocês têm, cada parte é uma palavra, tá? Então, são várias palavras que vocês vão colocar aqui nessa teia. Todas elas têm que ter algum significado para você, tá bom? E aí vocês vão fotografar e enviar como estão fazendo com as outras atividades, certo? Na página seguinte, que é a página 30, nós temos um texto maravilhoso, a arte da palavra, certo? A arte da palavra é um texto que ele vai trazer para a gente a importância da palavra, o significado da palavra e vai ser também um despertar para a gente, um abrir os olhos para a importância e da expressão, né, onde se usa a palavra, tá? A gente vai ver aqui, por meio desse texto, que a gente pode compreender o mundo de outra maneira através da palavra, através da leitura. Então, vamos só imaginar agora vocês com um livro que vocês já tenham lido e que tenham gostado muito. Pensem aí nesse livro. Eu li o livro Vidas Secas já há uns 10, acho que 12 anos atrás. E quando eu li esse livro, ele me marcou muito, porque a história dele é uma história muito verdadeira. E enquanto eu estava lendo o livro, eu estava imaginando as cenas, né? E isso acontece quando a gente lê qualquer um livro. Mas ele me marcou pela história da personagem Fabiano, né? Pela história da personagem Sinhá, da sua esposa. Então, nessa leitura que eu fiz, foi um despertar para mim, uma reflexão sobre as desigualdades sociais do nosso país. Então, cada leitura que a gente faz tem um despertar diferente. Por isso que eu digo, ler não é só abrir o caminho, ler é te levar ao caminho, né? Porque abre o caminho e ele te leva, te faz refletir, te faz pensar, te faz também ser uma pessoa melhor, porque você tem conhecimento. Então, o conhecimento ele é algo que nos torna melhores. Pelo menos é para ser assim, né? Para nos tornarmos melhores mediante o conhecimento. Então, lá no texto do Arte da Palavra, a gente vai ver que o ato de escrever é um ato de doação, tá? Pensem em um poema que vocês gostam muito. Pensem em um poema, um soneto. Pensem em um texto que vocês já leram que
foi assim maravilhoso, que te tocou realmente? O escritor, quando ele fez isso, ele fez uma doação. Ele doou para você a oportunidade de você ter uma sensação diferente com aquela leitura. Então, esse texto aqui, ele traz isso para a gente, né? Então, nós temos a oportunidade de percorrer um caminho que antes era desconhecido e que as palavras, elas vão nos mostrar, elas vão nos guiar. Eu sempre digo muito que tudo que vocês escrevem é um documento. E gente, tudo que a gente escreve serve como um documento. Vocês já experimentaram pegar um caderno, talvez, antigo de vocês e ver o que vocês escreveram? É uma atividade excelente, eu já fiz isso e gostei muito. Por quê? Porque eu vi com outros olhos o que eu tinha escrito naquela época. Eu escrevi sem ao menos pensar que aquilo algum dia seria importante para mim. E depois, folheando, eu achei o máximo ver o que eu tinha escrito, como eu pensava anos atrás. Então, é percorrer um caminho desconhecido que você vai conhecer a fundo, porque a gente lê o texto e ainda tem aquelas chamadas entrelinhas, que são compreensões que nós conseguimos alcançar diante do nosso conhecimento de mundo, diante da leitura que nós já temos preconizada antes, né? Das leituras que nós já realizamos antes, tá? Então, nós vamos fazer a leitura desse texto, né? A arte da palavra, para a gente compreender como que se dá esse processo, tá? Então, lá no texto, tem dizendo assim, na primeira parte do texto. Vamos lá. Vocês vão fazer a leitura do texto na íntegra, né, completo, mas aqui eu destaquei alguns pontos para a gente discutir dentro da aula. O primeiro ponto é o segundo parágrafo, né, que ele é belo. Vamos lá. Escrever é apaixonar-se pelas palavras, é conhecê-las a fundo, lidar com elas diariamente, com força e carinho, sem violentá-las. É respirá-las, é saboreá-las, ser um artista da palavra. Escrever é conhecer-nos, porque escrever é ampliar a consciência que temos de nós mesmos, do mundo e de nós dentro do mundo. Podemos descobrir que somos superficiais se o que escrevemos é superficial, que somos desorganizados, ou emotivos, ou fleumáticos, ou imaginativos, ou apenas intuitivos, ou práticos, ou irônicos, ou cruéis, ou amorfos, ou coléricos, ou fanáticos, ou céticos, ou cínicos, ou altruístas. Tudo isso através da palavra. Mas o que é tudo isso, professora, né? Então, escrever é se apaixonar pelas palavras, porque uma vez que você resolve tirar aquelas palavras e colocá-las no papel, você está fazendo isso, você está selecionando, você está escolhendo o que se tem de melhor ali. Então, é se apaixonar, é você se expressar. E aí, a palavra, ela também pode ser analisada. Quando a gente lê um livro, qualquer que seja ele, qualquer gênero, né? A gente tem o conhecimento do contexto histórico daquela época, como que as pessoas viviam, e a gente também tem, diante da leitura do texto ou do livro, que como a gente está comentando, a gente tem uma visão de como é o estilo do escritor. Se ele escreve sarcasticamente, se ele é um escritor romântico, se ele é muito realista, se ele é um pessimista. Então, essa escrita, ela permite a gente ter uma análise de quem escreveu, que é no caso o escritor. Então, olha que maravilha. A gente vai conhecer o escritor, né, através da leitura do texto que ele escreveu, e nós vamos conhecer também o leitor, porque se ele chegou até ler aquela leitura, então é porque ele se interessou por esse tipo de texto, não é verdade? Seguindo lá no texto de vocês, no terceiro parágrafo, diz assim: quem escreve precisa ler muitos livros. É ótimo, por exemplo, colecionar dicionários da nossa e de outras línguas, pesquisar a etimologia de certas palavras. O dicionário é o pai dos inteligentes. O dicionário é fonte de... Então, como eu estava dizendo, o dicionário é pai dos inteligentes. E o dicionário é fonte de inspiração, reflexão, ampliação do vocabulário. Então, por exemplo, quando a gente está lendo um texto, provavelmente vai se ter alguma palavra ali no texto que nós não conhecemos. Ou
que a gente conhece, mas que ali foi empregado com outro sentido, ou que é realmente uma palavra nova, né? Aquela palavra a gente não tinha ainda no nosso vocabulário. E é importante você estar com o dicionário em mãos, porque você vai ampliando o seu conhecimento. E mais uma vez eu digo a vocês, como eu sempre digo, a gente tem que ler com todos os sentidos, com a visão, com o tato, o paladar, o olfato. A gente tem com a audição, temos que colocar todos os sentidos para realizar uma leitura, porque a leitura ela precisa ser profunda. Quanto mais profunda se é, mais conhecimento se absorve. Então a gente precisa ler o mesmo texto, às vezes, mais que 3, 2, 3, 5 vezes para a compreensão completa, né? Porque a gente está tendo ali uma visão do escritor e eu vou ter a minha visão. Então é preciso que se leia mais que uma vez. Outra característica dentro do texto também, né? Ele diz que a leitura ela é também uma forma de ver o mundo, tanto a leitura quanto a escrita. E é isso que a gente faz. Quando a gente lê um livro do romance, né? Um livro romântico, por exemplo, lá do século XIX, a gente vai perceber que o romantismo era diferente, a gente vai perceber que os modos de tratamento eram diferentes, a gente vai perceber que os casamentos aconteciam de maneiras diferentes, que a sociedade se comportava de maneira diferente. Existe sempre dentro de uma escrita uma característica social. Eles vão ali, dentro da escrita, mostrar como que a sociedade da época ela se comporta. E para nós isso é importante, porque amplia o nosso conhecimento. Beleza? Outra parte que tem aí no livro de vocês, no texto, que eu achei bem interessante, é quando ele menciona o verbo reler. Diz que o reler é um verbo insistente, porque ele não se importa com repetição. Então, o que é reler? O prefixo re é repetir. Então, é fazer uma leitura novamente, reler quantas vezes necessário for. Então, lá diz o quê? O próprio verbo reler é duplo, ler. Pois se eu leio e releio de trás para frente. E ele fica exatamente igual. É reler para cá, é reler para lá. Então, para reler um texto, a gente precisa realmente ler mais uma vez. E eu sempre digo isso a vocês. A primeira leitura do texto é aquela primeira impressão. E aqui não tem aquela primeira impressão, é a que fica. Não, porque toda vez que você fizer uma leitura do mesmo texto, você vai ter um conhecimento maior, mais aprofundado e diferente. A sua visão vai melhorando cada vez mais. É a mesma coisa quando você faz uma produção de texto e depois você refaz. Você vai passar a limpo. Nessa passagem a limpo, você já faz alterações e modificações, porque você vai tendo uma outra visão mais ampla, a visão do conhecimento. Lá no texto, no último parágrafo, diz assim: bem informados seremos se soubermos, com critério e bom senso, exercitar a arte da palavra e da leitura, distinguindo para apreciar e divulgando nosso amor à cultura sem perder o bom humor. Jamais. Então, nós seremos pessoas bem informadas, cheias de conhecimento, se nós lermos, lá no texto diz bem claro, com bom senso, tá? Então, existe isso também. Não é fazer a leitura por ler. Eu vou ler esse texto, decodificar esse texto. Não, é ler com todos os sentidos, com todos os sentidos que a palavra ela merece, porque ela tem significado. E também valorizar quem se doou para escrever e tornar aquilo tão belo, certo? Por exemplo, vão ser vários poemas mais na frente que vão tratar do momento que nós estamos vivendo. Vão ser várias crônicas, vão ter vários contos, tudo sobre esse período de isolamento social que nós estamos vivendo. E tudo isso vai ficar para as futuras gerações conhecerem, identificarem e também refletirem sobre como a sociedade vivia, que é o que nós fazemos hoje quando a gente lê textos passados, tá certo? Então, esse texto de leitura, vocês vão ler ele completamente para responder à atividade da página 31, tá bom? Lá no início do texto, Arte da Palavra, fala que muitas vezes nós não somos encorajados a escrever, a produzir palavras. Por quê? Porque a gente tem medo, nos falta coragem. Porque a gente acha que só quem deve escrever é um poeta que já é reconhecido.
Mas é importante lembrar que antes dele ser reconhecido, ele já escrevia. Ele se tornou reconhecido pela escrita que ele já fazia antes. Então a gente precisa nos encorajar na escrita porque nós somos capazes de expressar sentimento, emoção através das nossas palavras, tá? Eu estou falando aqui de palavra escrita, mas as nossas palavras orais também, elas podem ter inúmeros significados e elas podem provocar sensações diferentes nas pessoas. Então, palavras positivas, palavras de ânimo, tanto escritas quanto orais, nos tornam pessoas mais otimistas, certo? Então, vocês vão responder a atividade da página 31, 32, até a letra K, tá bom? Da página 32. Vocês vão fazer uma análise da leitura do texto e vão escrever. Vocês vão produzir respostas onde vocês vão se expressar através das palavras, certo? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha ficado claro para vocês e qualquer dúvida, já sabem, podem procurar no PV. Tchau, até a nossa próxima aula.